4º ano, bem-vindos a mais uma aula de geografia, certo? Nós já estamos no 5º roteiro do 2º bimestre. E hoje nós vamos falar nessa aula do nosso livro didático, tá? Das páginas 21 até a página 25. Hoje nós vamos dar início a mais uma unidade. Nós vamos falar sobre a unidade 4 do seu livro, tá? Ela vai nos dizer sobre os climas e as paisagens brasileiras, tá bom? Nós vamos estudar os climas e as nossas paisagens brasileiras nesse capítulo, tá? Então pegue seu livro, seu lápis. Agora nós vamos só neste vídeo entender sobre o clima, tá bom? Vamos lá? Caiu aqui no cantinho. Então, vamos lá? Pega o seu livro aí, abra na página 21 e vamos fazer essa leitura junto, tá? Essa leitura vai falar sobre o tempo e o clima. Vamos lá? Mas o dia seguinte também amanheceu chuvoso. Todos já andavam com saudades do sol. Pedrinho foi à varanda observar o tempo, voltando com a cara desanimada. Vai ser a mesma coisa de ontem, vovó, disse ele. O clima desta zona está mudando para pior. Por que diz isso, Pedrinho? Então, só porque estamos com 3 dias de mau tempo, acha que o clima está mudando? O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. Mas toda uma vida não basta para sabermos se um clima está mudando ou não. O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Depende dos ventos constantes, das correntes aéreas, da natureza de um território, da altitude e da proximidade de grandes aguadas, como mar, rio ou lago. Se não fosse esses fatores, os climas seriam uniformes. E aí, ouviram a conversa aí do Pedrinho com Dona Benta? Olha, Dona Benta já fez o que aqui pra gente? Já diferenciou o que é tempo e o que é clima, certo? Ela disse que o quê? Ela disse que o tempo muda constantemente, vocês viram? Que ele varia. Nós temos quem? A moça do tempo lá, né? Que fala na televisão. Mas o clima não. O clima não basta uma vida, certo? Ele é estudado por vários anos, certo? Ele não muda. Ele tem vários fatores que vão fazer o quê? A característica daquele clima daquela região. Então, clima é uma coisa e tempo é outra. Dona Benta já fez isso aí para nós, certo? Vamos ver aí o que o livro fala na seção Diga Aí. Ele vai pedir qual é o título do texto? Básico, né, gente? O tempo e o clima. Como estava o tempo atmosférico no sítio do Pica-Pau Amarelo? Como é que estava o tempo? O tempo é aquele que muda do dia ou é o clima que ele está perguntando? Ah, ele está perguntando sobre o tempo. O tempo estava chuvoso, correto? Aí na letra C. Com lápis de cor amarela, destaque no texto a frase em que Dona Benta explica as mudanças que ocorrem no tempo atmosférico. Quais são as mudanças que ocorrem aí no tempo atmosférico? O tempo, ele muda o quê? Ela pediu de lápis amarelo. Vamos botar o amarelo aqui. O tempo, ele muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês, ok? Vamos lá agora. Pega teu livro aí e acompanha comigo, tá? Na letra D. Na letra D ele vai falar: circule no texto os fatores que, segundo Dona Benta, influenciam o clima. Bom, o que vai influenciar o clima quando ela fala lá embaixo? Ó, eu vou pegar outra cor aqui pra gente circular.
quando ela diz do clima. Aqui, ó, o clima. Quais são os fatores? Depende de vários fatores. Depende de quê? De ventos, correto? Das correntes aéreas, da natureza, certo? Tudo isso vai depender do que? Vai formar o que? Vai formar o clima, correto? Bom, agora nós vamos fazer essa diferença lá. Na página 22, o nosso livro vai falar sobre o tempo atmosférico e o clima, que é exatamente isso aí que eu já expliquei para vocês que Dona Benta fez. Dona Benta diferenciou aí o que é o tempo, que é a moça do tempo, certo? Que o tempo, ele faz o quê? Ele trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento, naquele momento, né? Quando a gente vê lá a previsão do tempo. Como é que a gente vê a previsão do tempo? Amanhã vai ser um dia ensolarado em Roraima. Amanhã vai ser um dia chuvoso, certo? Este é o tempo. E o clima? O clima já é o que? Uma característica constante, certo? É o comportamento da atmosfera durante um longo período de observação, certo? Mais de uma vida. Ali a gente vai ver o quê? Vários fatores que vão ajudar a fazer o quê? A formação do clima, certo? Então, nós já sabemos que o tempo, ele muda constantemente, né? E o clima não. O clima já é o quê? Uma sucessão habitual desses tempos atmosféricos. A gente pega várias vezes, né, vários anos de estudos do tempo para fazer a formação do clima, ok? E aí agora nós vamos ver aqui no nosso livro que ele trouxe a incidência desses raios solares na nossa superfície, certo? Aqui vocês lembram que a gente estudou que a Terra não gira no eixo assim certinho, ela gira inclinada lá, e a gente estudou sobre as zonas polares, correto? A gente fez isso lá em ciências, e agora aqui em geografia a gente vai ver como isso vai interferir no clima da região. Se lembra lá que a gente viu que os raios solares aqui, ó, na letra A, olha como é que tá a setinha, ele bate com menos influência, na letra B bate menos ainda. E já na letra C? Os raios, eles batem de forma o quê? De forma perpendicular, correto? Ele bate bem de frente assim. E o que acontece? Acaba sendo um clima mais quente, com muita temperatura. É onde a gente fala que é a zona o quê? Que eu já expliquei pra vocês. É a zona tropical. Lembra quando eu contei pra vocês aquela música? Moro num país tropical, né? Porque a maior parte do Brasil está localizada nesta zona, certo? Vocês lembram lá? Olha como é que a gente está juntando a matéria aí, fazendo essa interdisciplina aí, certo? A gente viu lá em ciências sobre o eixo da Terra que gira inclinado. Falamos já também lá em ciências, né? Nas zonas. Bom, viu aí como é interessante como as matérias se cruzam, certo? Então, nós vimos que justamente essa inclinação da Terra faz com que os raios solares batem de maneira diferente em cada parte, correto? E o nosso Brasil, grande parte é o quê? Tropical. Por isso que a gente classificou lá o nosso Brasil como um país tropical. Mas lembrando que o clima nós vamos ter variações, que é o que nós vamos tentar estudar agora, correto? E aí, antes disso, eu vou trazer aqui para vocês, né, que a gente já estudou essa parte, mas o nosso livro aqui em Geografia vai trazer novamente, que são o quê? As divisões, né, das zonas, correto? O que ele faz? Ele vai dizer que essa parte aqui, ó, de verde é qual parte? Vocês já sabem? Zona tropical. Muito bem. E depois? Nós temos quais as zonas? Zonas temperadas, vocês já sabem também, né? A zona temperada. E depois nós temos o quê? As zonas polares, ok? Isso aqui nós já estudamos e estamos relembrando aqui novamente.
correto? Você sabe que a zona tropical, ela está onde? Ela está entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, justamente onde a linha do Equador bate. E aí nós temos no livro de vocês a zona tropical, as zonas temperadas, né? Isso tudo o livro traz pra gente caracterizar. E as zonas polares, ok? O livro de vocês vai pedir aí para vocês pintarem o livro, o mapa planisfério aí, fazendo o quê? Essa localização da zona tropical, que é justamente ali no meio, né? O que? Entre a nossa linha, o nosso trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, ok? Mais afastado um pouco, né? Onde aquela linha já bate meio assim, nós temos as zonas temperadas. E nos polos lá nós temos as zonas polares, onde bate pouca radiação solar, ok? Agora nós vamos começar a falar mais um pouco sobre o clima e as paisagens brasileiras, certo? E aí nós vamos estudar um pouco mais. O nosso livro traz esse mapa aí para vocês, certo? Ele classifica o Brasil como tropical, porque a maior parte desse... Por que ele vai classificar? Porque a maior parte desse território está localizado entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. E essa o quê? Essa região ela vai receber o quê? Ela vai receber uma maior incidência dos raios solares, não foi isso? E apresenta o quê? Temperaturas muito elevadas, correto? E aí ele vai dividir aqui, ó, este mapa, ok? Ele vai dividir em vários tipos de clima que nós vamos ver. E quando eu fui fazer uma pesquisa, eu descobri outros mapas e eu falei, nossa, que diferença! Bom, o nosso mapa aqui, que vem no nosso livro, classifica aqui, ó, o estado, nosso estado, justamente o nosso estado. O estado de Roraima como metade equatorial úmido, que é esse verde aqui escuro, e o verde mais clarinho, ele tá classificando como equatorial semi-úmido. Bom, já nesse mapa aqui que eu pesquisei, olha como é que ele classifica o Roraima aqui. Ele também diz que é tropical. E aqui nesse outro mapa, ele fala só que é equatorial úmido. Tia, por que essa diferença? Por que isso tudo? Bom, vocês vão entender mais pra frente lá nas outras séries, no sexto, lá no ensino médio também, que existe várias formas dessa classificação. Várias classificações, como se fosse vários protocolos, certo? E aí vocês vão ter que estudar que cada mapa desse aí usou o tipo de uma classificação. Então, cada mapa aí usou uma classificação diferente, por isso nós vamos encontrar vários tipos, ok? E aí, o que acontece? Uma coisa eu vou dizer para vocês acreditam que o mapa do nosso livro não está totalmente correto? Por que o mapa do nosso livro não está totalmente correto? Porque o nosso estado aqui de Roraima, ele não é unicamente apenas, né, equatorial semi-úmido e úmido, certo? Ele também é tropical, tá? Então, Roraima, ele tem 3 tipos de clima, certo? Justamente aqui em Boa Vista, Bonfim, nós temos um clima o quê? Tropical, um clima muito quente, correto? E já em outros estados, mais aí embaixo, no Cajaí, mais para baixo, a gente tem um clima diferente, certo? Mas isso vocês vão estudar mais pra frente. Eu só trouxe isso aqui pra vocês terem essa diferença, porque se vocês forem pesquisar aí na internet, vocês vão ver que Roraima é o quê? Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver que Roraima tem 3 classificações de clima, tá? A gente pode classificar como tropical, certo? Equatorial semi-úmido e equatorial úmido. Tá bom? E aí nós vamos no livro, ele vai trazer pra gente vários climas, tá? O nosso livro aí, o que o nosso livro traz?
Agora eu vou ficar aqui no meio, escondidinho, para vocês prestarem atenção aí na nossa tela, que a gente vai estudar lá na página 25 do livro de vocês. Ele trouxe a classificação de alguns climas e a gente vai tentar estudar um pouquinho aqui, tá? O primeiro clima que ele traz é quente, apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes. Você já sabe mais ou menos quem é esse aí que tá no teu livro? Quem é quente? Tem chuva. Você já sabe quem é quente? Apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes, não chove muito. Bom, como é que a gente vai classificar esse clima? Prestem bem atenção aí, ó. Esse clima nós vamos classificar como clima equatorial semiúmido. É o que nós temos aqui no estado de Roraima, certo? Que apresenta períodos em que as chuvas não são. Tem época do ano aqui que nem chove, né? A gente fica, nossa, já faz não sei quantos dias que não chove, ok? Então, agora nós vamos falar sobre um clima que é quente e úmido. Ao mesmo tempo que ele é quente, ele é úmido. As temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes durante o ano todo. Se lembra lá que a gente estudou lá em ciências, quando a gente falou de bioma, a gente falou de um clima assim? Onde que ele ficava mais ou menos, vocês lembram? A gente falou muito da floresta amazônica, né? Que é mesmo que faça muito calor, chove praticamente todo dia. E o nome desse clima que a gente vai dar é um clima equatorial úmido, certo? Equatorial lá do tropical, né? Do quente, mas é úmido, correto? Bom, vamos falar sobre outro clima. Temperaturas elevadas e escassez de chuva. Longos períodos de seca. Aonde? Lembra lá também? Vocês fizeram aí um mapa mental, certo? Quando a gente falou de bioma lá em ciências também. Onde é que nós temos um grande período de seca? Vocês já sabem? Já tá localizando, sabe? Agora nós vamos aprender o nome desse clima, certo? O clima lá que faz o quê? Longos períodos de seca, ele é chamado de tropical semiárido, certo? Semiárido, a gente vai lembrar do quê? De longos períodos de seca, ok? Vamos lá para outro clima que o nosso livro traz. Bom, o nosso livro traz aí temperaturas mais baixas do Brasil. Aonde aqui no Brasil tem temperatura baixa? Não fica perto da linha do Equador, né, gente? Bom, as chuvas são bem distribuídas durante o ano todo. Bom, você já sabe mais ou menos o nome desse clima? Já sabe, imaginou aí onde que ele fica, onde tem climas muito baixos? É o quê? Clima subtropical, certo? Ele não chega a ser um clima tropical. Por quê? Porque ele tem temperaturas baixas. Ele é um clima subtropical, correto? Agora eu vou subir aqui que nós vamos falar sobre outro clima. Vamos lá. Agora, o nosso livro vai trazer temperaturas elevadas durante o ano todo e duas estações bem definidas. Bom, aonde que no inverno é muito seco e o verão é muito chuvoso? A gente falou também, né, lá em ciências, quando a gente estudou dos biomas, certo? E esse clima a gente vai classificar como clima tropical, certo? É a maior região aqui, nós temos esse clima, né? Nós temos muito desse clima, por isso que nós somos clima tropical. São as temperaturas quentes durante o ano todo, né? Aqui em Roraima nós temos o tropical, lembra que eu falei com vocês? Aqui em Roraima nós temos o equatorial semiúmido, o equatorial úmido e o tropical. Tropical nós temos o quê? Temperaturas elevadas durante o ano todo, correto? O inverno muito seco e o verão muito chuvoso. Bom, vamos falar sobre outro clima? Temperaturas baixas, chuvas mal distribuídas durante o ano. Ocorrem em áreas de altitudes elevadas. Bom, temperaturas baixas.
Altitudes elevadas, a gente estudou sobre altitudes, né? Bem elevada. E aí, qual deve ser o nome desse clima? Você já sabe aí? Tem aí no seu livro. É o clima tropical de altitude. Bom, agora que nós já vimos todos os climas aí que o nosso livro traz, eu trouxe a mesma aparência aqui para vocês, só que agora nós vamos fazer um jogo. Nós vamos tentar lembrar e classificar os climas de acordo com as características, tá? Então, você está preparado para o meu jogo? Vamos lá? Eu fiz um baralheio meio aí, tá? E aí eu vou ajudar vocês a fazer este jogo. Deixa eu ver onde que eu vou me colocar. Vou botar aqui no cantinho. E aí nós vamos lá. Vamos lá, Lecotia, e vamos tentar adivinhar temperaturas elevadas durante o ano todo, 2 estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. Quem é esse? Você já sabe, né? Eu acabei de falar com vocês, né? Quem é que tem temperaturas elevadas o tempo todo? É a característica do nosso país. Ele é um clima o quê? Posto que você acertou aí. Ele é um clima tropical, correto? Olha aí, um clima tropical. Vamos ver o de baixo agora. Temperaturas baixas e chuvas mal distribuídas ocorrem em áreas de altas altitudes. Altitudes elevadas, onde é? Bom, a própria característica já vai dizer aí pra gente se é temperatura baixa em altas altitudes. É o clima o quê? Clima tropical de altitude. Parabéns, vocês estão acertando aí, né? Vamos lá agora. Quente e úmido. Onde é quente e úmido? Essa daí também é conhecida pela gente, hein? Certo? As temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes durante quase todo o ano. Nós temos quem? Equatorial úmido, quando a gente falou lá da nossa Amazônia, ok? Vamos continuar? É quente, apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes. Onde é que é esse? Esse também é conhecido pela gente, né? Aqui em Roraima, esse daqui é bem característico aqui, o clima equatorial semi-úmido, certo? Se lembra lá quando eu falei que tem uns períodos, né, que quase não chove? Vamos continuar. Agora é esse aqui. Temperaturas elevadas, escassez de chuva e longos períodos de seca. Quando a gente fala de seca, nós vamos lembrar de clima semiárido, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, agora vai ser fácil. O último, temperaturas baixas do Brasil e chuvas bem distribuídas durante o ano todo. Quem é? Clima subtropical. Bom, por hoje nós vamos terminar aqui este vídeo, certo? Hoje eu expliquei para vocês da página 21 até a página 25. Nós identificamos o clima e o tempo, certo? Nós descobrimos que há essa diferença entre o que é clima e o que é tempo, certo? Nós estudamos também os climas do Brasil, certo? Descobrimos que existem vários tipos de classificações. Aqui nós classificamos alguns climas que o nosso livro trouxe. Lembrando que existem vários tipos de clima, várias classificações que eu coloquei para vocês, certo? Nós já sabemos que aqui em Roraima nós temos três climas, certo? Nós temos o equatorial semi-úmido, o equatorial úmido e o tropical. Você não vai mais esquecer, pelo menos do seu estado, certo? Então, ficamos por aqui. Agora você vai fazer as suas atividades do seu livro da página 26, 27 e 28, correto? E no próximo vídeo a gente faz a correção. Beijos virtuais para vocês e até a próxima aula. Se cuidem, fiquem em casa.